Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar de uma escola que eu achei muito interessante, é a Escola de Reis, tá? E eu não conhecia. Eu conheci depois que eu li um livro muito antigo. Então eu achei muito interessante, vou passar para vocês, eu pretendo fazer a parte um e a parte 2, porque ela é bem extensa. John Stuart nasceu em 1507, faleceu em 1589. Ele fundou o ginásio de Estrasburgo em 1578 e contava com milhares de estudantes, entre eles 200 de família nobre, preste bem atenção, 24 tinham títulos de conde ou de barão e 3 de príncipe, por isso que eu coloquei a Escola dos Reis. É a única escola que eu vi que tinha esse nível de educação nessa data, tá? A importância do ginásio de Estrasburgo, o colégio tornou-se um dos mais renomados centros de ensino humanista da Europa, sob a direção de Stur. Ele estudou na escola dos jesuítas, né, dos padres menores, que eles falavam, né? Dos padres menores. Chegou a reunir milhares de estudantes, atraiu jovens de diversas regiões da Europa. Tanto que ele fez esse colégio dele baseado no que ele aprendeu com o professor da escola dele. Atraiu jovens de diversas regiões da Europa, contava com cerca de 200 alunos de família nobre, entre esses havia 24 condes ou barões e 3 príncipes. Isso demonstra o enorme prestígio da instituição, né, da instituição para a formação e formação intelectual refinada e alinhada com o humanismo renascente. A proposta pedagógica de João Stur, né, foi profundamente influenciada pelo humanismo cristão, especialmente por Erasmo de Roterdã. Sua educação tinha como base, preste bem atenção na base, centralidade do latim clássico, formação moral e religiosa, disciplina rigorosa, organização escolar por série, algo inovador para a época. Naquele tempo não existia isso. Currículo estruturado e progressivo. Ele organizou o ensino em classes graduadas, modelo que influenciaria posteriormente os colégios protestantes e mais tarde até os sistemas escolares modernos. Os professores que davam aula lá tinham que ter muito estudo para poder dar aula, não era qualquer um não, viu gente? Porque tantos nobres estudavam nesse colégio, até eu também fiquei assim abismada, né? Uma escola só com tanto nobre. O que eles tinham de diferencial? Porque Stuart oferecia algo muito valorizado na época. Ele oferecia formação retórica para a atuação política, domínio das línguas clássicas, bases teológicas sólidas, prestígio social para futuros governantes e líderes. Essa formação era essencial. Por isso que tinha muito reis, príncipes e nobres lá e pessoas da elite. Joanes Stur. O nome dele era Joanes Stur, mas muita gente chamava ele de João, viu? E o ginásio de Estrasburgo, a formação da elite europeia do século XVI. O humanista alemão Johannes Stur foi um dos arquitetos mais influentes da educação moderna. Em 1538, fundou o célebre Gymnasium Argentoratense, na cidade de Estrasburgo, que rapidamente se transformou em um dos centros educacionais mais prestigiados da Europa. Todo mundo queria estudar lá, né? Por causa do ensino diferenciado.
A instituição chegou a reunir milhares de estudantes, incluindo aproximadamente 200 jovens provenientes da nobreza europeia, entre eles condes, barões e príncipes. Esse dado não é meramente curioso, ele revela o papel estratégico que a escola desempenhava na formação da elite política e cultural do continente. Mas por que uma escola atrairia tantos alunos de sangue nobre? Primeiro, a educação como capital político. No século XVI, a Europa vivia intensas transformações, com a reforma protestante, consolidação dos estados modernos, crescente valorização da diplomacia, fortalecimento das cortes principescas. Nesse contexto, governar já não significava apenas comandar exército, exigia domínio da palavra, argumentação refinada e cultura clássica. Mas aqui nós já estudamos, né? Mas por que surgiram? Bom, aqui ainda tem mais uma perguntinha assim, mas por que uma escola atrairia tantos príncipes? Aqui nós já falamos que exigia valorização da diplomacia, fortalecimento das cortes. Nesse contexto, o governo já não significava apenas comandar exército, exigia domínio da palavra, argumentação refinada, cultura clássica. Stuart compreendeu isso com clareza. Seu projeto educativo tinha como ideal formar o vir bonus dicente peritus, que quer dizer o homem bom, perito na arte de falar. Traduzindo, né? A retórica inspirada em Cícero e Quintiliano, que era muito lida naquela época, né? Era o eixo principal, central do currículo. Jovens nobres aprendiam. Aprendiam o quê? Aprendiam latim clássico com precisão gramatical, oratória pública, escrita formal e diplomática. Tinha que saber escrever muito bem, saber falar em público, argumentar, né, filosoficamente, teologia reformada. Para famílias aristocráticas, isso era um investimento político. Um príncipe ou conde que dominasse a eloquência possuía vantagem nas negociações, nos conselhos e nas alianças internacionais. Isso mostra o quanto que a educação ajuda uma pessoa, né? Faz a diferença. Segundo, prestígios intelectuais e humanismo cristão. Stuart era profundamente influenciado por Erasmo de Roterdã, o grande nome do humanismo cristão. Seu modelo educacional combinava, vamos ver como que combinava. Estrutura curricular organizada. Essa síntese entre cultura clássica e fé reformada tornava o ginásio um espaço de formação integral, né? Para a nobreza protestante, especialmente nos territórios germânicos. Estamburgo tornou-se referência, segura da educação sólida e ortodoxa. Terceiro, estrutura escolar inovadora, moderna pela época. Outro fator decisivo foi a organização pedagógica. Stuart implementou na organização pedagógica divisão do ensino por séries graduadas. Não existia na época, ele que fez. Currículo progressivo, avaliações sistemáticas, plano educacional de longo prazo. Esse modelo representava avanço significativo em relação ao ensino medieval, que era fragmentado. Havia clareza metodológica e continuidade formativa. Essa organização transmitia segurança às famílias aristocráticas. Seus filhos teriam um percurso formativo estruturado, disciplinado e previsível. Os pais ficavam sossegados,
porque sabia que seus filhos estavam em boas mãos. Rede internacional e circulação cultural. Estrasburgo ocupava a estratégia entre os mundos germânico e francês. A escola recebia alunos de vários países, estados alemães, França, Países Baixos, Inglaterra, Europa, né? Era uma escola internacional na época. E isso criava uma verdadeira rede internacional de futuros governantes e diplomatas. Para um jovem príncipe estudar lá, ali significava criar alianças futuras, construir redes políticas, conviver com a elite intelectual europeia. O ginásio não era apenas uma escola, era um espaço de sociabilidade aristocrática, que fazia grande diferença, né? Formação moral e controle social. Há também um aspecto político mais profundo, que era educar os filhos da nobreza em um mesmo modelo, significava padronizar valores. Os filhos da elite também aproveitava desse ensino dos reis, né, e aprendia também. Consolidar visão de mundo reformado, formar líderes alinhados à nova ordem religiosa. Em São Paulo existe uma escola para ensinar líder, viu, gente? A escola tornava-se instrumento de estabilidade social, a disciplina rígida e o controle comportamental era visto como virtudes formativas. A educação, ela moldava o caráter do governante antes mesmo dele assumir o poder. Olha que bom, né? É o que faz falta hoje no nosso meio, né, gente? Agora, educação como distinção social. No Renascimento, a cultura era simbólica de distinção, saber citar autores clássicos, discursar em latim elegantemente e dominar referências filosóficas era a marca da elite. Por que as pessoas tiram a filosofia? Para as pessoas nem fazer crítica. Então, ele já tira, né? Porque sabe que a filosofia é importante. O ginásio de Stuart funcionava como selo de excelência intelectual. Olha só, selo. Pensa no peso que isso tinha. Ter estudado ali significava pertencer a um círculo cultural muito privilegiado. Não era, né, só quem tinha dinheiro, né? Um protótipo do sistema escolar moderno. Muitos estudiosos consideram Stuart o percussor da organização escolar moderno. Ele praticamente fundou, né? Ele fundou o quê? O currículo estruturado, hierarquias de classe, planejamento anual, formação docente sistematizada. Seu modelo influenciaria escolas protestantes. Posteriormente, ajudaria a moldar a pedagogia europeia. Muitos queriam copiar o jeito deles, né? Que o que dá certo todo mundo quer, né? O sucesso do ginásio de Estamburgo não foi acidental. Ele atraiu jovens nobres porque oferecia formação retórica essencial para o poder, cultura clássica refinada, bases religiosas sólidas, organizações pedagógicas inovadoras, prestígios internacionais, redes aristocráticas estratégicas. A escola tornou-se espaço onde se forjava líderes políticos, diplomatas e intelectuais. Stur compreendeu algo muito fundamental, que educar é formar aqueles que irão governar o mundo. E nesse sentido, né? Nesse sentido, vou apagar aqui, ó. Nesse sentido, ele fez o quê? Ele antecipa uma questão que, né? Que eu pedi uma ajuda aqui, ó, saiu, ó. Nesse sentido, ele antecipa uma questão
que sempre levanta ao estudar os grandes teóricos. A educação molda não apenas o indivíduo, mas o destino da sociedade. Esse estudo, gente, eu tirei baseado num livro muito antigo, que tem quase 80 anos, que é História da Pedagogia. É o segundo volume, que ganhou prêmio internacional na França, tá? Então, nós já estamos quase terminando aqui, finalizando. O ginásio fundado por Johannes Stuart ficava em Estamburgo. Hoje, Estamburgo pertence a quê? À França. Mas no século XVI, a cidade fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Culturalmente e linguisticamente era profundamente germânica. Portanto, podemos dizer que, geograficamente, hoje é França. Politicamente, na época, era território germânico. Isso explica por que Stuart, um educador alemão, fundou ali seu famoso colégio. Ao longo da história, certas instituições educacionais não apenas instruíram alunos, elas moldaram governantes. Algumas escolas tornaram-se verdadeiros laboratórios de poder, formando reis, príncipes, nobres e líderes que influenciaram o destino das nações. Entre essas instituições, destaca-se o ginásio de Estrasburgo, mas ele não foi o único. O ginásio de Estrasburgo, Humanismo e Poder, fundado por Johannes Sturr. O colégio reunia centenas de jovens, né, de várias partes do mundo. Ali eles aprendiam retórica clássica, latim refinado, filosofia moral, teologia reformada, artes liberais. A formação era pensada para preparar líderes capazes de governar com elegância e disciplina intelectual. A escola tornou-se símbolo da distinção cultural. Estudar ali era quase um rito da passagem para a elite protestante. Eu espero que você tenha gostado. E aqui, ó, nesse livro aqui, não sei se vai dar para ver, não dá, né? Ó, o livro está aqui comigo, viu, gente? Eu vou estudar ele mais um pouquinho para nós fazer mais umas pesquisas sobre esse ensino e na próxima nós iremos falar mais um pouquinho. Que, na verdade, essa escola se chama a Escola de Reis, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu adorei isso aí, esse estudo, que eu não conhecia, né? Mesmo tendo feito 3 especializações e faculdade, eu não conhecia essa história. Eu vinha conhecer lendo um livro antigo meu que eu tenho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje ela ainda existe, viu, gente? Ela é uma faculdade, ela se tornou uma faculdade, tá? E continua tão boa quanto. Depois, na segunda parte, nós iremos falar mais um pouquinho. Então, obrigado se vocês gostaram, vocês se inscrevam no canal, dê seu joinha e pode fazer pergunta que eu responderei na próxima, tá bom? Obrigado por vocês terem ficado até agora e ter ouvido essa história maravilhosa.